Agora, vamos trazer já nesse recorte, de fato, o Vasco da Gama. Quantas estrelas para Léo Jardim? Quando foi exigido, tava lá para fazer uma excelente defesa, né? Que foi aquela falta do Igor Coronado, curiosamente, muito parecida com a do gol do Esforça, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Donelli. Mas o Léo Jardim vou deixar com 3 estrelas hoje. Paulo Henrique, lateral direito. Bela partida do Paulo Henrique, principalmente no aspecto defensivo. Praticamente anulou o Wesley, o ponta esquerda do Corinthians não conseguiu jogar, não levou a melhor para cima da marcação em nenhuma oportunidade. Belo jogo defensivo do Paulo Henrique, 3 estrelas para ele. Maicon. Partida segura também do Maicon, zagueiro que normalmente acaba cedendo muitos espaços, acaba errando às vezes na saída de bola, mas eu achei que tanto ele quanto o Léo conseguiram anular muito bem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto também pouco participou do jogo. Maicon vou deixar com 3 estrelas. Léo. O Léo da mesma forma. O Léo, quando ele participa menos da construção, acho que o Vasco agradece, porque ele é aquele zagueirão que às vezes confia muito na sua habilidade e acaba até se equivocando, se precipitando muitas vezes com a bola. Eu vejo o Léo hoje com uma partida segura, bem colocado, bem posicionado defensivamente. 3 estrelas para ele. Lucas Piton. O craque 5 estrelas, né? Decidiu não, mas fez o gol que inaugurou o marcador e trouxe o alívio para São Januário. Glorioso Hugo Moura. Bom jogo do Hugo Moura, vem crescendo de produção, isso aí até foi um acerto do Rafael Paiva, trazer de novo o Hugo Moura, que não iniciou muito bem a sua trajetória com a camisa do Vasco, e ele tem conseguido dar uma dinâmica interessante a esse meio campo, bons passes, intensidade na marcação e dá assistência para o gol do Lucas Piton, 3 estrelas também. Matheus Carvalho. Outro acerto do Rafael Paiva. Matheus Carvalho é um jogador de marcação, mas que também tem uma boa saída de bola. Encontrou bons passes no primeiro tempo, tomou um cartão amarelo bobo, mas fez um bom jogo também o Matheus Carvalho. 2 estrelas para ele. Hoje titular, Praxedes. Praxedes, que para mim fez um bom primeiro tempo, conseguiu trazer um bom ritmo a essa meiuca e ataque do Vasco, achando bons passes. Ele é aquele cara que trazia o jogo por dentro para depois abrir a jogada para os laterais, tanto o Paulo Henrique do lado direito, quanto principalmente o Lucas Piton pelo lado esquerdo do campo. Eu achei que ele conseguiu trazer um bom ritmo à posse do Vasco, conseguiu fazer bem ali essa função de articulador do Vasco da Gama. No segundo tempo achei que ele caiu um pouco de produção, talvez tenha sentido um pouco do cansaço, a parte física. Eu vou deixar ele com 2 estrelas. Adson muito participativo no jogo, em especial no primeiro tempo, tentando fazer algumas tabelinhas com o Verratti, com o David também. E no segundo tempo achei ele um pouquinho mais discreto, participando um pouco mais por dentro do que pelo lado do campo. Adson vou deixar com 2 estrelas. David. O David talvez tenha sido mais abaixo dentro do ataque do Vasco hoje. Uma partida discreta, sem muitos lances de efeito, também sem participar tanto na fase defensiva. Eu vou deixar o David hoje com 1 estrela. Verratti. Argentino Verratti, mais um jogo que ele não faz gols, mas ele contribui, porque ele briga, ele luta, ele ele abre espaços para outros jogadores participarem da construção da jogada. Então o Verratti tem uma contribuição também sem bola. Então eu vou deixar ele com 2 estrelas. Daqueles que entraram, Esforza, um golaço. O Esforza hoje merece 4 estrelas, né? Entrou e fez um golaço de falta. Você muito bem narrou, lembrou os bons tempos do grande Juninho Pernambucano, naquela falta bonita, que ela sobe e desce e dificulta para o goleiro. 4 estrelas para o Esforza, entrou e garantiu os 3 pontos importantíssimos para o Vasco. JP. O JP entra para fazer a função do Praxedes, né? Um articulador que entra, eu achei que seria para até deixar o time um pouquinho mais veloz, né, nessa troca de passes, mas ele entra muito mais para cadenciar o jogo, para evitar exatamente dessa aceleração, de valorizar um pouco mais o tempo com a bola. E acho que ele contribui bem. 2 estrelas para ele. Zé Gabriel.
Ele entra nessa reta final para renovar um pouquinho o fôlego no meio de campo, né? O Corinthians foi pro tudo ou nada, então você reforça um pouquinho mais a pegada, renova um pouco mais a pegada, a intensidade no meio de campo. Achei que ele contribui bem e sofreu a falta do gol do esforço, então 2 estrelas para ele. Bruno Lopes. Ele já entrou nessa tentativa de colocar mais velocidade pelo lado direito, como vinha fazendo o Adson. Entra, mas não acrescenta muito ao jogo. Peca um pouquinho na tomada de decisão, é jovem e, se eu não me engano, fez a sua estreia pro time do Vasco. Vou deixar ele com 1 estrela. E o Leandrinho entrou bem no final. O Leandrinho, dá para conceituar ou deixa sem conceito? Eu acho que eu vou deixar ele sem conceito dessa vez, Cezão, porque teve muito pouco tempo de jogo, né? Ele não conseguiu mostrar muita coisa, então sem conceito pro Leandrinho. Conjunto do Vasco da Gama. Olha, se a gente fizer a média, hoje defensivamente o Vasco fez uma bela partida, mais uma vez foi muito seguro defensivamente, o Léo Jardim fez apenas uma grande defesa. O meio de campo, achei que conseguiu trazer uma boa intensidade em alguns momentos e boa dinâmica com a bola no pé. O ataque talvez tenha sido o que tenha deixado um pouco a desejar, tanto que os gols não foram de nenhum dos atacantes. Mas fazendo no geral, 3 estrelas para o coletivo do Vasco. E hoje para o técnico Rafael Paiva. Eu vou deixar com 3 estrelas também. Acho que o Rafael Paiva entendeu muito o que o jogo pedia no segundo tempo, de você ter um pouquinho mais dessa chegada do lateral, de você atacar um pouquinho mais a profundidade. E mexeu muito bem, né? Mexeu com os jogadores que garantiram 3 pontos.